O futebol é apenas mais uma das coisas que podem ampliar o nosso entendimento para o fato de que não há uma única folha de grama sobre a qual Jesus Cristo não diga é minha. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa live especial sobre o tema Futebol é bom para o cristão. E essa frase que eu falei agora para iniciar essa live veio diretamente do nosso convidado especial no seu livro Futebol é bom para o cristão, chamado Futebol é bom para o cristão, do Emílio Garofalo Neto. Então eu espero que vocês aproveitem bastante esse bate-papo e que ele sirva não só para sua edificação, mas também para te colocar no clima de Copa, certo? Boa noite para vocês que estão chegando, tô vendo já alguns nomes conhecidos por aí. Boa noite, mãe, boa noite, Sasha, boa noite, Flávia, Betânia. Eu sei que tem um pessoal que tá meio caracterizado aí, porque eu já conheço as pessoas. Naná, boa noite, Lu. Tô vendo vocês chegando animados já com esse clima de torcida. A gente tá exatamente há 4 dias da abertura dos jogos e sei que um pouquinho mais de uma semana da estreia do Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se você tá botando fé que o Brasil é um dos favoritos para essa Copa. Se você acha que sim, já pode até escrever aí e a gente já vai mais ou menos sentindo como que vocês estão em relação a isso. Mas a gente aqui tá animado. Tô animado pelas crianças, acho que pode ser que, né, a gente consiga minimamente avançar dos 3 primeiros jogos, mas depois dos 3 primeiros já não sei o que virá. Mas esse bate-papo eu não vou fazer sozinha, então eu já quero chamar para entrar aqui o nosso convidado da noite. Vocês sabem que essa live eu tenho o prazer de chamar aqui para conversar comigo e para falar sobre o tema do livro e, enfim, a gente entrar todo mundo junto nesse clima. E o nosso convidado da noite, então, é o Emílio Garofalo Neto. E eu vou falar um pouquinho sobre ele antes de colocar ele aqui dentro. O Emílio Garofalo Neto, eu já vi que ele entrou aí. Ele é São Paulino, admirador de esportes, e ele é dedicado, inclusive, a comentar sobre os esportes quando oportuno, certo? Se você ainda não assistiu, deixa eu colocar meu fone aqui. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista, assim que terminar essa live, que você vá lá no Instagram dele e assista a live em que ele comenta e faz ali uma repercussão sobre suas percepções sobre a convocação da seleção. É interessantíssimo e engraçado também. Então, ele é casado com a Annelise, pai da Débora, pastor da Igreja Presbiteriana Semear, em Brasília, além de ser professor de Seminário Presbiteriano de Brasília e professor de vários outros centros de formação teológica, como o Andrew Jumper, por exemplo. Ele é formado em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade de Brasília, mestre em Teologia, doutor em Estudos Interculturais por Seminários Norte-Americanos, autor de vários livros, 2 deles, inclusive, preferidos do Clube Filipenses 4:8, Esther na Casa da Pérsia e Isso é Filtro Solar. E, recentemente, ele lançou a versão ampliada do livro que deu nome para esta live, Futebol é bom para o cristão, publicado pela editora Monergismo. Então, feita esta apresentação, eu vou... ver aqui. Eu já vi que ele estava aqui, mas acho que ele ainda não pediu autorização. Então, peraí que eu vou colocar ele aqui. Não, tem uma outra pessoa que pediu. E agora eu já estou esperta. Que se eu aceitar essa pessoa, ela vai cair direto aqui dentro. Então, peraí. Vamos lá. Aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bom e você? Joia. Peço já desculpas que a minha conexão está um pouquinho ruim aqui em Brasília, muita chuva. É Mas mesmo? estamos aqui. Se eu cair, eu volto, tá? Estamos aí. Sem problemas. Olha, se tem uma coisa que eu já acostumei a fazer lives com condições Diversas. meteorológicas adversas. Uma vez eu fiz Sério. uma live com a Ellen, praticamente no único dia do ano que teve um ciclone no Rio Grande do Sul. E a gente deu conta, né, Ellen? A Ellen tá até aí. Então, vamos que a gente consegue. Vamos em frente. Maravilha. Tô vendo Sasha aí já torcendo pelo São Paulo também. Sasha, a gente não vai falar sobre esse assunto hoje. Eu estou de verde numa representação simbólica do Brasil, mas também do Palmeiras.
Que eu tentei me fazer como palmeirense durante algum tempo, mas aí, quando saiu a convocação e o Everton estava lá como goleiro, eu não sabia quem era ele. Aí eu fui pega no flagra. Pois é. Foi um palmeirense meio fajuto nessa. Exato. Eu brinco que eu virei a casaca por amor, entendeu? Então eu sou uma palmeirense Acontece. iniciante. Acontece. Vamos lá, muito bom, Emílio. Quero agradecer publicamente mais uma vez você por ter aceitado esse convite de forma tão generosa e gente boa da sua parte de vir aqui Obrigado. bater um papo com a gente sobre esse tema. Sei da sua agenda atribulada, então para mim realmente um privilégio ter você aqui. Já foi um privilégio para nós ali no clube ter você no nosso encerramento do Isso é Field Solar, então estou muito feliz de poder bater esse papo com você aqui de novo. É uma honra para mim poder participar, Naná. Espero que possa ser útil aos nossos ouvintes. Muito bom, excelente. Enquanto a gente está começando, eu estou vendo que o número tá subindo aos pouquinhos aí, acho que algumas pessoas ainda estão chegando. Então eu quero bater um papo com você e vou deixar os comentários abertos aqui por enquanto, porque com isso eu quero atiçar um pouquinho a memória das pessoas. Eu abri uma caixinha, acho que na semana passada, quando eu anunciei que a gente faria live, pedindo para as pessoas compartilharem as suas melhores memórias de Copa do Mundo. E foi muito gostoso ver as respostas. Gente falando que as melhores memórias era da época em que a gente pintava a rua, colocava bandeirinhas e reunia a família, tinha muita comida boa, todas essas coisas que a gente sabe que vem junto, né, no pacote Copa do Mundo para um bom brasileiro. Imitar Galvão Bueno, onde estava quando o Brasil foi tetra, foi penta, todas essas coisas. Então eu queria perguntar para você, qual é a sua melhor memória de Copa do Mundo? Excelente. Eu acho que a Copa de 94 é uma bela lembrança. Na Copa de 94 eu tinha 16 anos e a gente estava muitos anos, né, sem ver o Brasil ser campeão do mundo. Toda uma geração aí de jovens que nunca tinha comemorado um título. Então foi muito gostoso. Eu lembro a final Brasil e Itália, eu estava inclusive na casa de minha avó, no interior de São Paulo, toda primaiada, tios, aquela farra toda, vendo aquela disputa de pênaltis épica e o Galvão gritando, é tetra, é tetra. Essa é uma lembrança muito gostosa. Além de alguns jogos que eu pude ir da Copa de 2014 aqui em Brasília, né, poder assistir jogos de Copa do Mundo ao vivo, foi um negócio muito marcante também. Legal. Eu acho que essas são as minhas favoritas, assim. Muito bom. Você conseguiu assistir, então, os Jogos da Copa em estádio mesmo, ao vivo, né? Você até conta um pouquinho no livro, né? No Mané Garrincha, que chama o estádio aí. Perfeito. O estádio Mané Garrincha, aqui de Brasília, né? Ele teve vários jogos da última Copa, inclusive jogos de quartas de final, oitavas de final. A disputa do terceiro e quarto lugar foi aqui também. E eu estive em todos os jogos do Brasil. É verdade, você foi no Brasil e Holanda, né? Foi no Brasil e Holanda. Eu menciono isso no livro, sim. Estava lá no Brasil e Holanda. O jogo depois do 7-1, né? Então, exato. Não consigo imaginar o clima do estádio lá. Tava de festa porque brasileiro é assim ou tava meio... Não, tava festivo, tava aquele clima assim de, perdemos mesmo, esse jogo aqui é festa. Aí perdemos de novo, né? Foi 3-0 para Holanda. Então tava um misto tava assim, entre apoiar o Filipão e a seleção e a turma pedindo fora Filipão, né? Tava assim, esse climão, sabe? Estava bem nessa divisão. Muito bom. Então, assim, além do Tetra, é engraçado quando você falou do Tetra, porque uma das memórias que eu tenho de Copa do Mundo também é a Copa de 94. A gente estava em família passando férias nos Estados Unidos, acho que o Sacha vai lembrar disso, não sei se minha mãe está aí ainda, mas acho que vai lembrar também. A gente estava passando férias nos Estados Unidos e no jogo que foi Brasil e Estados Unidos, que o Leonardo foi expulso, né? A gente estava separado, eu estava num acampamento, num rancho lá do Palavra da Vida, o acampamento americano, e meus irmãos estavam no acampamento de jovens lá, e a gente estava sem acesso à televisão, e só depois contaram pra gente o que tinha acontecido. E aí foi aquela coisa, né? Eu tinha 12 anos nessa Copa, e eu não estava entendendo quase nada que estava acontecendo no acampamento, mas de repente eu escutei alguém falando Brasil, e aí eu falei, pô, acho que é comigo. E aí de repente falaram Leonardo, eu falei, Leonardo, acho que aconteceu alguma coisa com ele. O que ele fez? Fez o gol da vitória, será? Exato. Aí um red card, todo mundo fazendo cara feia pra mim, falei, acho que deu ruim, né? E foi justamente o jogo que o Brasil eliminou os Estados Unidos, e depois na final a gente estava em Niagara. E esse jogo foi no 4 de julho, né? No dia da independência deles. Eu nem lembro disso. Foi. A gente estava meio alheio ali, mas depois na final da Copa a gente estava em Niagara Falls e só conseguiu assistir a final no saguão de um hotel que tinha nós 5 brasileiros, né, a família, e o resto era tudo italiano. Sensacional. Então ficou aquela sensação assim, no meio do segundo tempo, minha mãe não aguentou, ela estava nervosa, falou, vou pro quarto. E aí
A gente ficou lá e não sabia se torcia, se ia apanhar, a gente não sabia muito bem o que fazer. E na hora que o Baggio deu aquele chute pro alto, foi assim, a gente não conseguiu e os italianos acabaram rindo, porque, né? O que ia fazer? Fazer o quê, né? Ou vai ser uma agressão em grupo, ou aguenta, né? Exatamente, muito bom. E aí você lembra, assim, mais um pouquinho, assim, onde você estava no 7-1? Conta pra gente. Porque, assim, no 7-1 eu estava em casa. Não, diga, você te cortei. Sozinho? Você estava sozinho? Não, eu tava com a Nelise, minha esposa, a gente estava vendo em casa, nossa filha era nenenzinha ainda, ela tinha 1 ano. E eu lembro que meu pai estava vindo para Brasília para assistir o jogo, só que ele pegou um voo assim que era na hora do jogo. Só que era a Azul tinha TV ao vivo, então ele conseguiu assistir o primeiro tempo, e no intervalo eu corri até o aeroporto buscá-lo, que Brasília dá fazer essas coisas. Fui buscá-lo no aeroporto e assistimos o segundo tempo em casa. Então o primeiro tempo, assim, eu saí assim, o que está acontecendo? Foi 5-0, né, o primeiro tempo. Foi. Então, assim, chegou um ponto que a gente já estava rindo, sabe? A gente assistiu o segundo tempo rindo, assim, de fazer o quê, né? Mais ou menos isso, né? Agora é só se divertir mesmo com essa tragédia. Nossa. O virou passeio, né? Essa é a famosa narração do virou passeio. Quando sai, acho que o terceiro ou quarto gol, o Galvão aquela fala sensação, virou passeio. Aquela sensação lá pelas tantas que você sai para tomar uma água, para esfriar a cabeça, e quando volta você não sabe se é replay, se é mais um gol, o que está acontecendo ali, né? Foi aquilo mesmo. E os gols foram meio parecidos, né? Ali o terceiro, o quarto, então, foram muito parecidos. Você fica assim, gente, foi um replay, foi outro gol. É o mesmo cara. Eu não sei o que está acontecendo. Que ano é esse? Que país a gente está, né? Muito maluco, né? Muito trágico, né? Eu sei que, seja como for, a Copa sempre traz esse tipo de lembrança mesmo pra gente, né? E por último, assim, antes da gente entrar exatamente no nosso assunto mesmo, né? Alguma tradição sua na Copa, Emílio? O que não pode deixar de ter? O que você não pode deixar de fazer? Não é simpatia, veja, é tradição. Simpatia é outra coisa, né? Tradições. Então, tem muitos e muitos anos que eu sempre faço o álbum da Copa. Esse é um negócio que eu sempre fiz. Eu acho que eu deixei de fazer só no ano que eu estava morando nos Estados Unidos, durante a Copa. Aí esse ano a minha filha se empolgou para fazer. A Dedé quis fazer. Já completou? Completou. Aí sim. Tá cheinho já. Dedé e a Nelise foram ativas na troca de figurinha, ficavam após o culto, juntava a galerinha da igreja toda ali numa mesa e ficava lá aquela troca de figurinha, aquela farra que boa. legal, que gostoso. Então, assim, dessa vez eu fui mais o patrocinador do álbum do que exatamente quem fez o álbum, sabe? Mas sempre foi um negócio legal, assim, que é uma boa lembrança. Até para ver, né, quem vai, quem não vai. E sempre tem uns caras que estão no álbum, mas não estão na Copa, um negócio meio trágico, exato. assim, né? Você até fala sobre isso na live, né? Imagina a sensação de você estar eternizado no álbum, mas não ter jogado na Copa, na verdade. Pois é, que coisa mais triste. Eu sumia com o álbum, se fosse... Eu sumiria com ele. Muito bom. A Naná fez uma pergunta aqui, a Naná Veríssimo, a do Juventus, lembra do clube que estava com a camisa do Juventus? Lembro. Ela fez uma pergunta aqui que é uma pergunta importante. Quem me segue aqui sabe que eu já falei sobre isso algumas vezes. Como que você cola a figurinha da seleção da Argentina no seu álbum? Isso é uma coisa importante. Ué, como assim como eu colo? Não, peraí. Você não conhece essa tradição? tradição? Não tô entendendo. Não. Peraí. Que tradição? Tava marcado aqui, mas eu Tem tive alguma que abrir. maldade que é feita com a... Não é maldade. É uma questão, é um dever cívico, entendeu? Que a gente precisa fazer. Calma aí que a Argentina sumiu aqui. Ela tava até... Aqui, ó. Existe um jeito da gente se comportar em relação à Argentina, que é assim, se você não cola as figurinhas dessa forma, você não... Eu nunca ouvi falar disso. Não, isso aqui você não fez a sua parte. Se a Argentina ganhar a Copa, pessoas não fizeram a sua parte, entendeu? Acho que você pensar que percentual das pessoas precisa colar de cabeça para baixo? No último estudo que eu vi sobre isso... O último estudo que eu vi sobre isso falava que era uma porcentagem relativamente alta. Talvez, dentre essas 94 aqui, se alguém ainda não completou a seleção da Argentina e puder pelo menos colar as que faltam de cabeça para baixo... Pelo menos as que faltam. Eu fiquei muito preocupado com isso agora. Talvez a gente aumente um pouco a nossa chance. Mas pensa sobre isso, se você for fazer um segundo álbum, alguma coisa assim. E eu já peço desculpas adiantado ao povo brasileiro, caso o Brasil perca para a Argentina... por eu não ter colado as figurinhas do jeito contrário. Você é claramente um torcedor implícito, tá? Você é praticamente um torcedor implícito da Argentina. E isso ficou gravado para 102 pessoas. Entendeu? Que você tem uma parcela de responsabilidade. Tá bom. Sinto muito. Não ia ser ruim ver o Messi ganhar a Copa, não. Não sendo em cima do Brasil, não ia ser ruim ver o Messi ganhar a Copa, não. Eu ia ficar feliz. O Messi, né? O problema do Messi é que ele vem com... Ele vem com o grupo resto, dele, né? Não é só ele que ganha. Esse é o problema. É igual o Neymar. O Neymar, você fala, eu quero que o Brasil ganhe a Copa. O problema, o Neymar tá lá. E você fica assim meio, né?
Mas enfim, vamos lá. Espero que todo mundo tenha pelo menos aprendido já essa questão da Argentina. Eu fico feliz de poder ter conseguido ensinar essa tradição para Sim, você e muito desejo aí que você importante. leve isso daqui para frente. Eu acho que isso vai ser perpetuado, sim, uma tradição tão bela como essa. Muito bom. Gente, vamos começar então. Acho que era a ideia é essa. No final eu tenho mais algumas perguntinhas aí para a gente seguir com esse clima de Copa. Mas o tema da nossa live, e agora eu quero passar realmente a palavra para o Emílio falar com a gente sobre isso, é que o futebol é bom para o cristão. Vocês sabem que aqui no Filipenses 4:8, uma coisa que eu gosto bastante de enfatizar de fato é que a gente precisa ter uma perspectiva sobre as coisas que permita para o cristão entender que as coisas podem sim nessa vida serem desfrutadas de uma forma genuína, de uma forma sadia e por que não o futebol, né? Especialmente durante esse clima de jogos de Copa do Mundo. E quando eu vi o seu livro, eu logo falei, esse livro aqui a gente precisa falar sobre ele, né? Muito, muito legal a perspectiva que você apresenta. Então eu queria que você respondesse essa pergunta, assim, você tem toda a palavra agora, e a pergunta realmente é: por que futebol é bom para o cristão? Ah, perfeito. Obrigado pela oportunidade, né? Eu vi que você mostrou o livro, estou com o meu exemplar aqui também. Opa, tá de coisa para baixo. Olha o bichão aqui. Essa aqui é a nova edição, ampliada, né? A gente Tava mostrando ele de lançou... ponta cabeça. A Argentina, que é para mostrar de ponta cabeça, não mostra, tá vendo? Exato, tô confuso. E essa versão ampliada, ela lida com tudo que veio no anterior, mas são algumas coisinhas extras, mostrando realmente essa argumentação de que o futebol pode ser algo muito bom para o cristão. O livro não é somente sobre futebol. Ele é um livro falando sobre a nossa capacidade de sermos seres criativos. Esse é o grande ímpeto do livro. A ideia de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E como seres criados em sua imagem e semelhança, nós temos em nós um impulso criativo. Isso se mostra de inúmeras formas. Se mostra na ciência e tecnologia, se mostra no mundo das artes, se mostra também no mundo das brincadeiras, dos esportes, da diversão como um todo. Desde nós criarmos histórias, até nós criarmos jogos dos mais simples, coisinhas que crianças inventam na hora, na rua, ou coisas elaboradas como esportes olímpicos, grandes competições e outras formas de entretenimento. Então o livro, ele envolve considerar por que nós somos seres que gostam de inventar esportes. E em particular, aí eu uso o futebol como um grande exemplo, porque afinal é o nosso esporte e é o esporte mais popular do mundo, né, o esporte mais popular do planeta, então ele tem uma universalidade que é muito marcante. É algo que, de fato, move bilhões e bilhões de corações sempre. Neste ano, especialmente, nós teremos aí muita gente ligada em televisões, internet e sites e acompanhando os jogos. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre essas razões criacionais, falar um pouco sobre queda também, se a gente puder, e mesmo redenção. Mas vamos começar falando de criação mesmo? Pode ser? Pode, vamos lá. Bora lá, então. A criatividade dada por Deus para a gente, ela se mostra de muitas formas. O pastor Vadislau Gomes, ele sempre fala que nós somos receptivamente criativos. O que isso significa? É algo muito belo, simples e profundo. É que porque nós somos quem somos, imagem de Deus, nós temos a tendência de criar a partir do que ele criou e imitando, de alguma maneira, o que ele fez. Então a ideia é, nós somos seres que têm esse impulso criativo, a gente quer inventar coisa. A gente quer inventar jogos, a gente quer inventar arte, nós fazemos nossa arte, por exemplo, ela pode ser tanto representacional, a gente pode estar pintando uma montanha, pintando uma casa, ou a gente faz um livro contando uma história fictícia ou representando algo que aconteceu. Nós temos esse impulso criativo no nosso coração. Agora, justamente por sermos seres derivados de Deus, nós não somos criadores originais. Nenhum de nós é capaz de criar, por exemplo, uma cor que não existe. Nenhum de nós é capaz de criar uma história de ficção tão surpreendente que Deus olhe e fique chocado com a nossa criatividade e fale, eu nunca teria pensado nisso. Nós criamos usando as estruturas e os limites do que o próprio Deus fez. A gente fala depois da queda, é claro, mas pensando apenas em termos criacionais, isso é belo e próprio. Quando Deus faz o homem e o coloca no jardim, ele coloca o homem com uma infinita possibilidade de ações. Antes mesmo da queda, Adão e Eva podiam se divertir de inúmeras formas. Nos rios, um com o outro, com os bichos, podiam brincar, subir em árvore, postar corrida,
Eram infinitas as possibilidades. À medida que a humanidade fosse enchendo a Terra, a gente iria inventar outras formas de entretenimento, de lazer e assim por diante. Chega um ponto na história humana que nós começamos a inventar esportes. Seja como for que eles surgiram, né? Há muita discussão aí na história, na antropologia, sobre como foram criados os esportes, quais são os mais antigos. E o fato é que desde que o homem percebe um outro semelhante, ele compete, ele brinca, ele inventa formas de disputar e coisas assim. E o que chama muito a minha atenção, e eu falo bastante disso no livro, é como quando a gente cria, a gente não consegue deixar de imitar o Criador. Então, por exemplo, a gente inventa jogos e os nossos jogos têm regras, têm leis, têm sistemas de premiação, têm sistemas de punição, têm sistemas do que pode, que não pode. E por que é assim? Porque Deus fez um mundo que é assim. Um mundo que tem regras, que tem leis, que tem sistemas de punição, sistemas de premiação. Isso é cristalino nas Escrituras, nas regras que Deus dá para a humanidade, assim por diante. Então, quando a gente inventa jogos, até para brincadeira a gente inventa assim. A gente faz jogos, e no caso do futebol, a gente inventou 11 de cada lado. Um pode pegar com a mão só dentro da grande área. Por que é assim? É algo na lei natural que Deus fez? Não, não há. Mas nós inventamos assim e tudo bem. Isso é a gente exercendo a nossa liberdade e o nosso impulso criativo dado pelo próprio Deus para que a gente invente um mundo diferente. Então, essas são algumas formas que a gente vê isso. Tem algumas coisas que são muito entranhadas no coração humano, porque Deus nos fez assim. Uma delas é o próprio princípio da representatividade. Veja, quando a Bíblia nos ensina sobre o que a gente chama de pacto de obras, que é quando Deus coloca sobre Adão a proibição para que coma do fruto, e ali está o destino de toda a humanidade. Como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 5, porque Adão comeu do fruto, a humanidade toda pecou. E depois nos ensina que porque Cristo cumpriu a missão, foi obediente, morreu na cruz, todos os que nele creem são salvos. Então essa ideia da representatividade ela é muito forte na humanidade. Um pode fazer em favor de muitos. A gente vê isso em sistemas de governo, a gente vê isso em todo tipo de coisa. Quando a gente fala dos esportes, a gente faz algo muito parecido. A gente imita a maneira que Deus fez assim também. Veja, por exemplo, está chegando a Copa do Mundo. E isso vai aparecer de muitas formas. Para começar com os 26 jogadores que representam o nosso país. Goste você dos 26 convocados ou não. Conheça você os 26 ou não. Saiba, tenha você a menor ideia de quem são eles. Ou você fica só assim, Ronaldinho Gaúcho ainda joga? Exato. Tem gente que tá assim, o Ronaldinho ainda joga? Tipo, tem essa galera que tá nesse nível. Não, o pessoal quando falou pra mim, mas você não sabe quem é o Everton do Palmeiras? Gente, minha referência do Palmeiras é o Edmundo, vocês não estão entendendo. Edmundo, Luizão, essa turma aí, né? Esse segundo já não é. Já não, só parando no Edmundo mesmo. Para no Edmundo, vamos parar no Edmundo. Tá pior do que eu pensava. Então veja, o que a gente faz? A gente inventa um esporte e a gente bota representantes nossos. Não é engraçado, né? A gente está falando com a Argentina, brasileiro gosta de passear com a camisa da seleção pelo mundo afora, né? O brasileiro se mostra assim. Então, o brasileirada vai passear em Buenos Aires, bota a amarelinha lá para arrumar confusão na Cádia Florida ou qualquer coisa assim. E aí o argentino vem falar, não sei o que, brasileiro, não sei o que, e o que o brasileiro já faz? Faz assim, ó. Sou penta, aqui, ó. Mostra as estrelas na camisa aqui, ó. Sou penta. Mas, Pelé é melhor que Maradona. Nunca viu nenhum dos dois jogar? Não tenho a menor ideia. Vi uns clipes no YouTube, assim. Mas aí o ponto é, por que a gente pode falar sou pentacampeão? Porque, assim, eu não joguei nenhuma das Copas. Eu não tive mérito algum nesses pentacampeonatos. Metade deles eu não tinha nascido. 3 deles eu não tinha nem nascido. 2 eu tinha nascido. Mas por que eu posso dizer que eu sou pentacampeão? Por causa do princípio da representatividade. A ideia de que alguém pode fazer em meu favor e eu tenho os benefícios, ou vários dos benefícios disso. O brasileiro comemora, a gente vai sair gritando gol, a gente vai pular e se abraçar, jogar pipoca para cima e derrubar a Coca-Cola no sofá e toda a confusão que vai vir com isso tudo. Mas a gente não vai ganhar um centavo de prêmio, a gente não vai ganhar contrato publicitário, mas a gente vai ganhar o quê? A gente vai poder dizer que somos campeões. Por quê? Porque os nossos representantes ganharam em nosso favor. Então isso é um princípio criacional. É como Deus fez o mundo para funcionar. A ideia de que um ou um grupo podem representar muitos.
Isso a Bíblia está encharcada disso. E quando a gente inventa coisas como esporte, a gente faz o mesmo. E não é só a ideia do o Brasil, os jogadores representam o Brasil, vai muito além disso. Cada time tem um capitão. O que o capitão representa? Ele representa o time perante a arbitragem. O que a arbitragem representa? Representa a federação e as regras perante todos os jogadores. E assim por diante. Isso está em toda parte. É a forma que a gente foi feito para existir. A gente não consegue fugir dessas estruturas criacionais. Então, quando a gente estuda um esporte ou qualquer outra prática cultural humana, não só esportes, ritos humanos, essas coisas todas, a gente vê evidências de como Deus nos fez para ser. A gente vê isso acontecendo. Muito legal. E assim, à medida que você foi falando, eu fui lembrando um pouco das coisas que você coloca no livro, né? E muitas vezes, na verdade, se a gente não para pensar a partir desse ângulo, né, e com essa perspectiva, parece que você ouvia essa frase assim, futebol é bom para o cristão. A impressão que eu tenho é que as pessoas vão falar, por que futebol é bom para o cristão? Porque é um meio de você falar de Jesus, é um meio de você evangelizar. Acho que você até discute um pouquinho isso no seu livro mesmo, né? Será que a única saída para a gente chegar nessa resposta, futebol é bom para o cristão, então é porque eu posso falar de Jesus ou porque eu posso usar o ginásio da igreja para levar todo mundo lá para comer pipoca e assistir o jogo? Ou mas a coisa promover é muito comunhão. mais... Exatamente, ou promover comunhão, trazer todo mundo para dentro de casa para essa finalidade. Mas, na verdade, o que eu gostei muito no livro é justamente essa perspectiva de que você apresenta pra gente uma forma muito mais profunda de ver de que forma que o esporte, o futebol é bom para o cristão, basquete, vôlei, handball, porque a gente está entrando em olhar para isso a partir da forma como Deus nos criou e como a gente reflete isso, né? Só que não para por aí, né? Não para por aí. Seria ótimo se a gente teria parado por aí, né? Se a gente tivesse vivesse o esporte dessa maneira, mas com certeza à medida que você foi falando, alguns de nós provavelmente foi pensando, né, principalmente quem não conhece muito o livro ainda, você fala, mas assim, representatividade, mas eles roubam milhões, né? Daqui a pouco começa a circular, você deve ter recebido o e-mail famoso, né? Se a Nike, a FIFA... Sim, as teorias todas. Vocês ficariam enojados se vocês sempre essa história, soubessem. vocês ficariam enojados se vocês soubessem. Então, daqui a pouco, como a gente vai receber, é importante a gente lembrar, assim, de que realmente não parou por aí, né? E se você coloca a perspectiva da criação, depois da criação, quando a gente está olhando para a narrativa bíblica, vem o pecado, né? E aí... Sim. E assim, antes só da gente entrar para a questão da queda, eu queria dizer que uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu entendi no seu livro que, na verdade, você está... pelo que entendi, um pedaço dele, uma versão simplificada daquilo que você fez no seu doutorado, né? Sim. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, assim, o que te fez querer estudar isso? Aí depois já emenda pra gente a história da queda, pra gente colocar em perspectiva de que o assunto realmente é profundo e a gente precisa entender isso, né? Perfeito. De fato, muitas vezes quando os cristãos pensam em futebol e cristianismo, é só isso. É para construir comunhão entre a turma da igreja, vamos marcar um futebol. Ou a ideia do evangelismo, vamos construir relacionamentos com descrentes, chamando-os para jogar um futebol na quadra. E tudo isso é possível. Mas a minha proposta no livro é realmente algo mais profundo, é que nós exercemos parte do que significa ser imagem de Deus ao construirmos e tomarmos parte em esportes, em jogos e tantas coisas assim. É algo do que Deus nos fez para ser. Nós exercemos a criatividade embutida na imagem dele ao inventarmos essas coisas, tanto quanto o artista faz. Eu acho que poucos cristãos diriam assim que é o chamado artístico, sei lá, um pintor, um músico, ou mesmo um escritor de ficção, poucos cristãos negariam que isso é uma criatividade dada por Deus. Mas é preciso que a gente veja que quando a gente inventa jogos, brincadeiras, a gente está fazendo isso também. A criança, por exemplo, ela não está exercendo a criatividade divina enquanto imagem dele quando ela faz um desenho da família. Mas quando ela inventa uma brincadeira também. Quando ela chega assim, papai, vamos brincar aqui de não sei o quê. Aí inventa uma brincadeira maluca lá, que você não entende nem as regras direito. Mas é a criatividade divina por meio da sua imagem aparecendo e tudo mais. E sim, eu fiz um estudo sobre isso. Esse livro, de certa forma, é um pequeno extrato do meu trabalho de doutorado, porque a minha ideia era a seguinte: eu queria tentar investigar por essa lente bíblica
da cosmovisão bíblica, criação, queda e redenção, tentar examinar esse fenômeno cultural que é o entretenimento. Eu usei o futebol como um estudo de caso, mas a ideia é que seja algo mais amplo, uma análise do entretenimento mesmo, da busca humana por isso, sabe? E por que eu quis fazer isso? Porque me parecia na época, já tem mais de 10 anos isso, foi em 2011, me parecia na época que havia pouca exploração teológica sobre o assunto. O entretenimento, o lazer são objetos de estudo da sociologia, da pedagogia, da antropologia, da psicologia, várias dessas ciências sociais fazem seus estudos nessa área. Mas havia pouco análise teológica, pelo menos na minha pesquisa. Eu encontrei alguns livros, me vali deles, mas então a ideia era essa. Aí quando veio a ideia de fazer um livro para a Copa de 2018, né, que foi a primeira versão do livro, essa aqui é ampliada, peguei muito material que tinha lá e tirei daquele linguajar mais pesadamente acadêmico e tudo mais. Coloquei mais exemplos, alguns exemplos novos também, para fazer algo mais acessível para todo mundo. Umas notas de rodapé, né? As notas de rodapé divertidas. Essas não estavam na tese. Eu imagino que essas não estavam na tese. Tinha umas notas de rodapé lá, mas lá eram seríssimas. Aqui elas ficam mais zoadas. Não, essa nota de rodapé é um capítulo à parte. Tem que mantê-las, né? Tem, não, certeza. Então, isso leva a gente para a queda, né? Porque muitas vezes quando a gente fala desse assunto, futebol é bom para cristão, rapidamente as pessoas correm para lembrar, espera aí, como assim? E aí pensam, eu tenho um tio, sempre tem um tio, né? É sempre um tio. Tem um tio que ele é absolutamente viciado em futebol e é um horror. Quando o time dele perde, ele maltrata todo mundo. Ele nunca quer ir à igreja porque tem jogo do time dele. O time dele é o único amor da vida dele. Ele não ama a esposa, não ama os filhos, não ama nada. Só ama aquele time miserável dele que nem alegria dá para ele, nem nada assim. Então, assim, a gente pensa logo no viciado pelo esporte. A gente pensa nos escândalos de corrupção. E existem muitos escândalos de corrupção. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais disso agora com esses muitos sites de aposta esportiva que estão aí agora presentes. Então, de vez em quando vem uma denúncia, alguém faz um gol meio estranho, assim, fica parecendo alguma coisa de aposta. A gente está vendo, tem alguns protestos acontecendo por causa do número de mortos na preparação para a Copa do Catar. Né? Parece que teve muito disso, o Catar, né, com muitos imigrantes de países como Nepal e outros países da Ásia. E, ao que a gente sabe, né, tudo é muito nebuloso nesse mundo. Mas foram muitos trabalhadores que foram lá com promessa de algum salário, uma manutenção de vida, mas foram colocados para trabalhar como bucho de canhão mesmo, e sem as mínimas condições de higiene, segurança, proteção, e muitos morreram. Alguns falam em 10 mil, 12 mil, alguma coisa assim, não sei o quão sérios são esses números. Mas veja, como que a gente junta aquilo que eu falei, que coisa linda, é algo criado, com nossa criatividade, com o fato de que muita gente já presenciou briga em estádio. Às vezes você leva uma criança no estádio e a criança aprende tanto palavrão que você promete não voltar nunca mais. Ou é garrafada, ou gente bêbada, ou todas essas coisas. Por quê? E aí volta, de novo, é um microcosmo da realidade como um todo. A realidade desse mundo é um mundo maravilhoso, mas arruinado pela queda. É um mundo feito belo e declarado bom pelo Criador, mas que agora jaz em ruína. Ele agora está dominado pelo pecado, ele é encharcado de maldade, coisas que foram feitas para serem boas, belas, agradáveis e honrarem a Deus, hoje são usadas contra Deus. Seres humanos feitos em imagem de Deus se rebelam contra ele e, como Paulo explica em Romanos 1, adoram a criatura no lugar do Criador. Então essa é a realidade desse mundo. E essa separação que a gente faz entre criação, queda e redenção, ela é mais didática. É para a gente, digamos, ver os três elementos em sequência, mas a vida real, por assim dizer, ela é tudo misturado. Ela é tudo misturado. Você vai a um estádio com seu familiar, você tem uma experiência super legal de torcer, de identificação, de esse time me representa, esse estilo de jogo é meu. Às vezes você tem um jogador favorito, né, que você fala assim, esse jogador aí é o que eu torço. Às vezes a gente torce para a seleção, mas torce mais para um jogador especificamente do que para a seleção, se for do seu clube de origem ou alguma coisa assim. E ao mesmo tempo essa experiência, é gente xingando,
às vezes brigas, às vezes preços exorbitantes, corrupção, todas essas coisas que a gente sabe que estão aí, várias formas você brincou mais cedo sobre mandinga, né? Essa é uma outra área em que essa religiosidade pervertida se mostra muito forte. Porque o que é a mandinga? O que é a mágica? O que é isso? É uma tentativa de controlar o mundo usando magia. Então, essa ideia de que não importa muito se os caras estão bem treinados, bem preparados ou não. Eu tenho que usar a minha camisa da sorte da Copa de 86, de quando eu tinha 40 quilos a menos, e hoje ela fica baby look. Mas se eu não usar a minha camisa da sorte, a Copa não vai. Então, isso é a gente tentando controlar o mundo por via da magia, literalmente. Se eu não colar alguma seleção de ponta cabeça, isso aí não vai... Vai dar ruim, não exato. Vai pra frente, não vai pra frente. E agora eu tô lembrando, tenho certeza que o Copa de 2014 eu não fiz isso aí não, talvez explique o 7-1. Tá vendo? Mas veja, é a superstição, e o mundo do futebol é cheio disso, né? E não só por parte dos torcedores, mas por parte de atletas também, a ordem de pisar no campo, qual pé que sobe primeiro, e enfim, todo esse mundo da superstição que acho que todo mundo que está ouvindo conhece alguma e talvez até pratique alguma escondida sem falar. Assim. Exato. Não vou falar na Ou live. sem saber que atribui esse valor a isso, né? Talvez está sendo confrontado agora. Às vezes vai ser assim, onde que a gente vai ver a Copa esse ano? Ah, vou na casa da tia não sei o quê. Você tá doido? O 7-1 foi lá, você acha que vai voltar lá? Porque fica nessa, assim, não, lá ficou marcado como lugar da derrota. Lá a gente não volta. Como por via das... Eu não acredito nisso, mas nem por isso eu vou lá. Eu não vou dar mole também, né? Eu não acredito, mas não vou bobear, né? Sabe? É isso mesmo. Você fala da questão de idolatria também, né? No livro, do quanto isso... A idolatria, ela é algo muito importante quando a gente pensa em termos de queda, né? Porque, de novo, Paulo, em Romanos 1, ele explica que o grande problema do ser humano é, sabendo que Deus existe, o ser humano se recusa a obedecer a Deus e a ser grato a Deus. Ele acaba adorando a criação ou a criatura no lugar do Criador. Então, no fundo, é isso. Nós somos seres feitos para adorar. Nós somos homo religiosos, um ser religioso. Nós somos um ser que é feito para ter comunhão com Deus. Isso é a própria definição do que nós somos. Quando a gente se recusa a ter comunhão com Deus, a gente vai procurar outras coisas que vão tentar, nunca conseguem, mas tentar suprir o que o nosso coração deseja. Em termos de beleza, em termos de sentido, em termos de proteção, todas essas coisas que as pessoas buscam nos seus ídolos. E a idolatria ela é muito forte no mundo dos esportes, né? Toda a ideia dos heróis esportivos, toda a ideia daquele que me representa, volta à representatividade, se mistura aí, só que agora de um jeito idólatra. Exato. Então esse é o meu jogador, esse é o meu time. Se ele for mal, tudo vai mal. Se ele perder, eu perdi. Então assim, a gente conhece pessoas, eu acho que todo mundo conhece pessoas que o bom humor dele depende do time. Ele trata mal a esposa, ele trata mal os colegas, ele não quer saber de ir pro culto, porque o time perdeu. E claro, uma coisa é você ficar triste porque o seu time perdeu, outra é a sua alegria de viver depender de 11 caras que você nem conhece fazerem mais gols do que outros 11 caras que você também não conhece. Né? E você que tem a alegria de Cristo, do perdão dos pecados, da adoção de filhos, da habitação do Espírito, todas essas maravilhosas coisas que Deus nos deu na salvação, elas se tornam inexistentes, porque a minha razão de viver é meu time, é esse esporte. Seja qual for o time, seja qual for o esporte. No Brasil a gente vê isso mais no futebol, em outros países pode ser outros esportes, outros times. Mas isso é muito forte. E o próprio princípio boa parte do mundo da propaganda vem disso, né? Digamos, você vê uma propaganda do Neymar vendendo shampoo. Tipo, não existe uma correlação entre o Neymar ser bom de bola e o shampoo que ele vende ser bom. Não existe uma correlação. A correlação é, já que eu gosto tanto desse jogador de futebol, seja qual for, o Neymar ou o Everton, ou quem for, e ele está dizendo que esse shampoo é legal, eu quero ter a associação com o meu ídolo, com o meu herói. Então eu compro o produto que ele indica, eu compro a coisa que ele recomenda, eu uso a marca que ele sugere, eu vou usar Nike ou Adidas, dependendo se eu gosto mais do Cristiano Ronaldo ou do Messi, e assim por diante.
E isso acaba criando, acho que dois polos, né? As pessoas, acho que por conta de tudo isso, talvez acabem interagindo com o futebol, com o esporte, ou com esse período todo de Copa do Mundo, a partir de dois prismas diferentes. Ou é a completa obsessão, né? Que aí é bem o que Uhum. você falou, é a representatividade que seria sadia, manchada pela queda de tal forma que vira essa coisa. Um ídolo. Exato. Ou a completa rejeição. Tipo, não tem nada a ver, isso aí é tudo comprado, eu não gosto, eu não quero saber, é só corrupção e eu não quero saber disso, acho absurdo cancelar o trabalho, enfim, tudo aquilo que todo mundo já acaba escutando, mas cria uma completa rejeição para isso, que muitas vezes, se você for olhar, sem forçar a barra mesmo, talvez não é por aí também, né? Não é Sim, por aí. É claro que as pessoas podem ter gostos diferentes. Uma coisa é falar, eu não dou bola pra Copa do Mundo porque eu não gosto de futebol e não é agora que eu vou ligar. Agora, dependendo da justificativa que as pessoas colocam, acaba virando uma coisa que você fala, opa, acho que tem alguma coisa aqui sim. que talvez precise descascar, né? Ou entender melhor. Sim, sim, porque às vezes a gente pode também cair num cinismo ou numa extrema rejeição, aquela postura quase que zombeteira de que tudo na vida. E esse é algo bem pós-moderno, essa ironia pós-moderna de que tudo é comprado, nada vale de verdade, os Uhum, sentimentos são. Seja o sentimento patriótico da Copa do Mundo, seja o que for, isso é bobagem, isso é besteira e tal. Então, assim, a gente pode, muitas vezes as pessoas vão para esse extremo de, vocês são os idiotas assistindo o jogo da Copa, que besteira, vamos uhum. trabalhar, a gente precisa trabalhar e tal. Sim, a gente É, precisa, mas a gente precisa de pequenos sábados também. Esse é um aspecto exato. que eu vou deixar para a gente falar na parte de redenção. Uhum, uhum. Muito bom. Eu ia até já entrar um pouco nisso, porque é um pouco aquela ideia, né, de que às vezes as pessoas, por estarem tratando dentro dessa questão da rejeição, ainda estão falando, mas tem tanta coisa acontecendo no mundo e a gente vai falar disso agora, quer dizer, não é, né? E Sim, esquece que realmente existem esses pequenos vislumbres e que, na verdade, você fala muito isso no Isso é Filtro Solar e falou agora, quando você estava falando que criação, queda e redenção é tudo misturado, a nossa vida ela não é linear, né? Então não sim, tem aquela coisa assim, estou vivendo um momento muito bom e não tem absolutamente nada ruim acontecendo. Ou o nunca, contrário, eu estou nunca. vivendo um momento difícil, mas não tem absolutamente nada bom acontecendo. As coisas elas vão, né? No clube você até falou o exemplo da sua filha, né? Que não conseguiu fazer o passeio e de repente já viu um crepe, já mudou e já está toda feliz de novo, né? E que Sim, na verdade a nossa vida é assim mesmo. Nos seus livros de ficção você conta muito essas histórias. Um dos que eu gosto bastante, que na hora que você falou isso no clube eu lembrei, é o Então Se Verão. Né, em que, enquanto eu estava meio brava com você ali pelo final do livro, você traz justamente a ideia. Não é assim mesmo que acontece? Momentos sim, bons e momentos ruins, os mais importantes da nossa vida, aconteceram no meio da dor. E aí você pensa, puxa, sim. é exatamente isso. Né? A Então, vida é essa mistura, né? é essa mistura. Né? Eu me cuidei aqui para não dar spoiler e acho que não dei, tá tudo certo. Não, acho que está tudo Tá, certo. tá Acho que, tudo. acho que tá tudo certo. Eu acho que sim, acho que essa postura é muito comum em tempos de Copa. As pessoas falam assim, puxa vida, tem gente morrendo de fome. Tem uma guerra É, na Ucrânia acontecendo. é. Sim, tem. O ponto é, Ninguém sempre tá tem. alheio, né? Ninguém tá E alheio. sempre tem. É, Nunca vai acontecer um momento na história do mundo em que a gente vai falar assim, ok, agora podemos ter Copa, porque não tem nenhum flagelo acontecendo em nenhuma cidade de nenhum país do mundo, e tá é. tudo bem. E o ponto é, você comemora os seus aniversários, apesar de estar tendo guerra na Ucrânia. Você não Uhum, fala assim, não, esse ano eu não vou celebrar aniversário, não vou sair comer pizza com meus amigos, porque está tendo guerra na Ucrânia. uhum. Não, é importante que você entenda que a vida é essa mistura. E É. ela vai ter esses momentos alegres e doces no meio de circunstâncias azedas mesmo. E Uhum. vice-versa, né? Então, no fundo, é saber aproveitar como uma dádiva mesmo. Exato, Sim, é uma exato. dádiva que Deus nos dá, poder desfrutar disso. Né? Uhum. E um vislumbre, né? Um vislumbre de que Vislumbre. existe. É, muito bom. Sim, eu acho que os momentos de lazer, quando bem aproveitados, quando usados, nunca 100%, mas da forma certa, Uhum. eles servem assim como vislumbres, lembretes para o cristão de que o mundo não precisava ser quebrado É. e ele um dia vai ser completamente colado e restaurado. Uhum. São Muito sinais de bom. transcendência, como diz um autor. Sinais de transcendência, lembretes de que Legal. nós fomos feitos para algo superior. Para algo mais. Muito É. bom. Isso já nos leva para o assunto da redenção. Vamos. Bora! Beleza. Então, essa questão da redenção, ela puxa por aí mesmo. Voltando a Eclesiastes, é muito difícil tirar Eclesiastes dessa história. Mas lá em Eclesiastes 3:11, Salomão fala que
Deus colocou a eternidade no coração do homem. E a ideia é muito bela. A ideia é que nós fomos feitos de tal maneira que nós sabemos que este mundo não é do jeito que deveria ser. Você não precisa ser cristão para saber que esse mundo não está funcionando legal, não. Tem problemas, a gente pode não concordar em quais são os problemas e nem quais são as soluções. Mas a gente concorda que o mundo está quebrado, que o mundo tem problemas, que tem coisas ruins acontecendo, que podia e devia ser diferente. Por que a gente pensa assim? Porque nós temos eternidade no coração. Todo ser humano sabe que foi feito para algo além dessa realidade brutal, quebrada, difícil que a gente experimenta no nosso cotidiano. E isso é muito poderoso, isso é muito, muito forte mesmo. Então, quando a gente cria os nossos jogos, cria os nossos esportes, a gente encontra circunstâncias disso também. E acho que vale a gente falar um pouquinho do princípio sabático aí, Naná. Pode ser? Vamos falar do sábado, então. Quando Deus cria o mundo, ele bota o homem para trabalhar 6 dias e o 7º dia é o dia de descanso. Um dia voltado para descanso, comunhão e adoração. Comunhão com Deus e adoração, comunhão com os outros homens e descanso. E nós criamos pequenos sábados o tempo todo também. Seja aquela piada que alguém faz num momento super tenso numa reunião do escritório e alguém consegue quebrar o clima, cria um pequeno sábado. Seja um feriado que vem no meio da semana e a semana fica esquisita, a gente fica sem saber se hoje é segunda ou quarta-feira, a gente diz assim, que dia é hoje? Um clima de segunda, mas não é segunda, o que está acontecendo? A gente cria nossos sabáticos quando a gente tira férias. Quando a gente bota tudo on hold por 2 semanas, 4 semanas, seja o que for, e fala assim, eu vou pra praia, tô nem aí, e vou sair. Ou quando você, no meio da semana, você fala assim, sabe de uma coisa, eu tô precisando de um cineminha hoje. E você rompe aquela cadeia normal da semana e pega alguém, um amigo, um cônjuge, o que for, e dá um pulo no cinema, assistir um filme mais ou menos bom, mas você quebrou aquele ritmo, você fez um sábado, você criou um pequeno sábado, uma pequena pausa, onde o mundo para de funcionar nos seus termos naturais e funciona de uma forma um pouco diferente. Seja com uma comida diferente, seja com uma programação diferente, seja o que for. Isso é muito o que a gente faz nos esportes. Seja você jogando aquele futebol em que você vai lá e você... Tem uma turma que joga, né? Sei lá, toda terça-noite o pessoal da igreja, do bairro, da empresa se junta e joga. E naquela noite não importa mais nada. Pode cair o mundo, a gente está jogando a nossa bola. Mesma coisa agora, a gente vai ter um mês de Copa em que o mundo vai parar. O mundo vai funcionar diferente e vai funcionar assim. A gente vai assistir 4 jogos por dia e eu não tô nem aí. A gente já combinou aqui que o pastor Tarcísio vai pregar todos os sermões aqui do meio de Copa, porque ele é quem menos se interessa. Eu e o pastor Marcel vamos ficar mais de vendo o jogo. Dá para fazer um parênteses aqui para falar sobre etiqueta de eventos em época de Copa do Mundo. Eu sei que você já fez o seu pronunciamento, né? Não já. Marca, não é hora de casar, não é hora... Não, é uma vergonha o pessoal marcar chá de bebê, chá de revelação. Chá revelação, se for verde é menino, se for amarelo é menino. Nem aí talvez, nem assim. Né? A partir de domingo agora, não se marca nada. Você vai obrigar os seus amigos a inventar uma desculpa. Ah, não vou, eu tenho que assistir México e Coreia do Sul. Exato, exato. Daqui a 4 anos eu vou no teu evento. E não vale só para jogo do Brasil, né? Mas é aniversário de 5 anos de não sei que ano que vem, ela faz 6, eu vou no 6. Mas é o noivado de não sei quem, eu vou no casamento. Mas é o casamento, eu vou nas bodas de ouro, não tô nem aí. Você não me fique noiva há 4 anos que eu vou no casamento. Você por não favor. pode ficar noiva 4 anos. Não, é uma falta de respeito com o grande público. É um mês do ano, você tem 11 meses para fazer teus eventos todos. Você sabe que quando eu vi que você tinha escrito isso no Twitter, eu me diverti, porque, inclusive, a gente teve em época de Copa do Mundo, a gente lembra até hoje, uma amiga nossa casou no dia que o Brasil foi eliminado. Olha o casamento era 7, e a eliminação aconteceu tipo às 6. E aí tava todo mundo lá e tal. Aquele clibão de perder uma Copa. Exato, assim chegou noiva, pastor. Nós estamos aqui, né? Ninguém tá lá muito feliz, mas a gente vai. Quebrou o clima do casamento todo, né? Tipo assim, estamos aqui, né? Fazer o quê, né?
Vamos celebrar esse casamento aí agora, vai. Claro que tá todo mundo feliz e tá. Inclusive, pode ser até que ele esteja aqui. Olha, eu prometo, eu estava feliz ali, hein? Mas enfim. A Nanás estava feliz. Tava feliz, tava feliz. A felicidade dela valia muito mais pra mim. Mas o resto, o clima realmente ficou daquele jeito e eu me diverti porque eu lembrei. Mas beleza, fecha parênteses então, mas tá dado o nosso recado, né, Emílio? Pessoal, por favor, repense essa questão de gravar. Eu confesso que eu fiquei um pouco mal quando você falou que não se aplicava só ao Jogo do Brasil, porque o João nasceu dia 4 de julho de 2013. Em 2014, por 2 dias, a festa dele não foi no dia de 7-1. Porque eu tenho esse perfil, eu ia chamar. Você ia fazer. Eu ia fazer. Falei, gente, é Jogo do Brasil. Imagina o clima de enterro que ia ser a festinha. Exatamente, foi livramento. Clima de enterro total, velho. Teve um jogo que não era do Brasil, eu não lembro que jogo foi, mas teve um jogo durante a festa, mas a gente transmitiu, fez bolão, eu dei um saco de bola. Eu dei um saco de bola de futebol de chocolate para quem ganhou, mas eu me senti mal. Não é uma coisa que eu vou repetir, seguindo a sua orientação. Não repito. Deixa as pessoas à vontade para ver os joguinhos. Veja, a pessoa ela vai para Smart Fit, ela vai ver lá no telão. Dá para seguir boa parte da rotina. Todo escritório vai ter uma TV ligada, todo escritório inclusive da igreja. Total. Eu já vi o centro de saúde que eu vou com os meus alunos, já tá com a TVzinha ligada ali. Falei, ótimo, perfeito. Então, aqui, entre uma consulta e outra, dá para dar uma olhadinha. Tá tudo projetado. Aí você vai para um evento em que você é obrigado a não ficar vendo o jogo. Você ficar lá no celular assim, ó. Sem poder comemorar. Vendo todos os fogos e sem poder mostrando comemorar. Mostrando assim pro outro, assim, aqui, saiu o gol. Não, é isso. Então tá dado o recado. Acho que é uma regra única de etiqueta, né? Presentes na Copa. Não marque, evite. Pronto. Fechou. Sim. É bem você teve 4 anos para fazer teu evento. Peste. Vai fazer agora. Ai, muito bom. Mas então, estávamos falando do sábado, né? Fizemos um pequeno sábado aqui. Exato. Então, o sábado, ele é importante porque ele é tanto criacional, Deus fez assim, está embutido na gente, mas ele também é redentivo, porque o sábado sempre foi uma prévia da redenção final, da consumação. Ainda nos aguarda um sábado futuro. Todo domingo, todo dia do Senhor, ele não é somente um lembrete de que nós descansamos em Deus, mas ele é uma prévia do dia final, em que tudo se fará novo e o mal vai ser destruído de uma vez por todas e estaremos com Cristo para sempre. Então, os nossos pequenos sábados, eles também têm o poder de nos apontar para um dia em que as mazelas e dores do nosso cotidiano terão sido finalmente superadas pela renovação de todas as coisas. E claro, é misturado, então a gente nunca experimenta uma Copa perfeita, sempre tem fura o pneu indo pro jogo, alguém marca chá de bebê na hora do jogo, sei lá, a coca tá quente, você achou que tinha posto na geladeira, não pôs. Então, assim, não é perfeito. Mas mesmo não sendo perfeito, é bom o suficiente que nos dá prévias de uma situação em que nós viveremos de novo em harmonia, unidos em torno de algo comum a todas as nações, que veja, pensa nisso, pensa na Copa. Nações reunidas em torno de um torneio esportivo. Obviamente é ínfimo em comparação com o que são as nações reunidas em torno de Jesus Cristo, com tudo resolvido de uma vez por todas. Mas a gente já pode experimentar algo do descanso, da alegria comunitária, do prazer da vitória, mas não só da vitória, de um gol bonito, de um lance bonito, porque a gente fala de vitória porque nós somos um dos favoritos, mas das 32 seleções, realisticamente falando, tem umas 5 ou 6 que tem alguma chance. Tem um monte de seleção que está indo lá sabendo que se passarem da primeira fase estão muito felizes. Tem algumas que vão com assim, se a gente fizer um gol, se a gente ganhar um jogo, às vezes é isso, é uma vitória. Isso faz uma festa nacional, é desfile em praça pública, é feriado, aquela confusão toda. Porque todos temos algo a celebrar e nos reunirmos em torno de algo que move os nossos corações em grupo, mesmo com as nossas diferenças, isso é muito importante. A gente vai se juntar, gente que torce para todos os times, gente que tem histórias de vida muito diferentes, a gente vai juntar gerações diferentes, a gente vai ter as crianças que acabaram de chegar, por exemplo, essa vai ser a primeira Copa que minha filha, 9 anos, vai acompanhar assim, mais conscientemente. A outra, ela lembra alguma coisa, mas de acompanhar para valer vai ser essa. Acho que aqui em casa é a mesma coisa. Primeira que vai ser assim. Que vai curtir mais, E você tem pessoas assim que já estão bem avançadas de idade que talvez não digam, mas lá no coração tá assim, essa deve ser a minha última. Tem muita gente que sabe que vai ser a última. Em termos de tempo, você olha assim, mais 4 anos, eu não consigo ver essa perspectiva, não.
Mas, então, assim, a gente tem a união das gerações, a gente tem a união de gente de todo tipo, de toda origem, de todo background, em torno de algo que move os nossos corações. Isso é belo, isso é criacional, isso também é redentivo. Uhum, Obviamente, não redentivo no sentido de salvífico, ninguém é claro. salvo por assistir à Uhum. Copa do Mundo. Mas não é isso que eu quero dizer. É a ideia de que isso nos provê algo que imita o que a verdadeira redenção nos oferece. Muito legal. Então, Uhum. essa é a ideia. Eu trago bastante disso no livro, sobre esse aspecto Uhum. redentivo e tudo mais. Uhum. Não, muito, muito legal. E aí, assim, eu emendo com a pergunta que talvez feche essa apresentação, mas que é muito clara e quero mais uma vez recomendar. Ele fala, você fala muito mais com mais detalhes, mais exemplos, tudo no livro, né? Então, gente, se vocês realmente se interessaram pelo tema, pela forma, pela abordagem que ele traz, eu recomendo muito o livro. Essa edição ampliada tem um capítulo extra falando por que a gente vai ao estádio, que é muito legal. E também o conto do bolão, que a gente vai falar daqui a pouco Vamos sobre falar do bolão. bolão. É importante, é E, importante. bolão é importante, bolão é importante. Tem que orientar a Então, turma. então assim, Editora Monergismo, saiu agorinha mesmo, edição ampliada. Recomendo muito, porque ele consegue, lógico, no livro falar sobre tudo isso com muito mais detalhes. Mas então, como que a gente aproveita o campeonato, sintetizando tudo isso, né, amarrando todas as ideias? Como aproveitar esse campeonato, essa Copa do Mundo, sem perder o melhor dela, mas também sem perder a linha, sabe? Sem perder o limite. Sim. Considerando o que um campeonato assim tem para oferecer. Futebol é bom para o cristão. Como aproveitar o campeonato sem se perder, então, em tudo isso? Perfeito. Eu creio que a gente tem que entender que nós estamos diante de uma dádiva. Poder participarmos como torcedores de um grande torneio esportivo é uma dádiva de Deus. É um presente para a gente. Ao mesmo tempo, nós não podemos fazer disso o nosso Deus, ou iremos perder a linha. Iremos sofrer mais do que devemos, iremos colocar a nossa alegria nisso, e ao mesmo tempo que a gente aprenda a desfrutar disso como prévias de algo ainda superior. Isso vai nos ajudar. Muito legal mesmo. Eu gosto demais dessa perspectiva. Também já posso emendar e falar, ó, depois que você lê Futebol é Bom para o Cristão, se é a sua primeira experiência de livro, né, de leitura com Emílio Garofalo, foi esse daqui, você já vai e fala assim, e agora, o que eu leio? Leia Isto é Fio de Solar. Porque no Isto é Fio de Solar, num estudo bem aprofundado de Eclesiastes, o Emílio coloca com muita clareza essa ideia das dádivas e do quanto não vale a pena a gente se apegar nisso, mas isso não significa que nada disso possa ser desfrutado com sabedoria pelo cristão, né? Então é uma ideia muito boa sobre isso. Se você ainda não sabe se você quer ler Isto é Fio de Solar ou não, você vai lá no Spotify, entra e coloca ali Isto é Fio de Solar, Igreja Presbiteriana Semear, e aí você escuta os sermões, olha só. Escuta, tá toda a série lá, a partir da qual depois você ampliou e criou o livro, né? Organizou o livro. Então eu recomendo muito, muito mesmo, porque faz a gente refletir em cima disso. Eu, como fiz o caminho contrário, comecei lendo Isso é Fio de Solar e depois Futebol é Bom para o Cristão. Eu fiz muitas associações ao longo da leitura, então muito legal. E acho que a forma como você traz aqui foi muito, muito boa também. Muito obrigada. Por Como é que nada, tá foi a um chuva prazer. aí? Como é que A tá a chuva chuva aí? parou, finalmente. Parou? O sinal ainda está instável, mas a chuva parece que parou. Então beleza. Então acho que a gente consegue... Deixa eu ativar de novo aqui os comentários. Espera aí. Ativar comentários. Maravilha. Coloquei o pessoal de volta aí, porque agora então, se a chuva já deu uma amenizada, dá tempo da gente fazer a nossa conclusão, em que eu quero falar mais algumas coisas aqui. Agora vamos ouvir a experiência de alguém que já tem aí algumas copas. A gente mede a idade das pessoas em copas também. Algumas copas de experiência. Então, por favor, Emílio, 3 conselhos para torcedores em dias de jogos. Um a gente já deu, que é não marque nada, por favor. Então, vamos lá. 3 conselhos para os torcedores como nós nos dias de jogos. Torcedores sofredores. Então, é importante, os 3 conselhos são esse de não marcar nada, né? Porque você não quer estar preocupado lá no chá de não sei o quê, que você tem que sair correndo, pegar trânsito, lembra? O trânsito piora muito em dia de jogo. E você não quer ter que competir com a cidade toda tentando chegar no jogo. Segunda dica, deixa suas preferências clubísticas em casa nesse dia, por favor. Desenvolva preferências clubísticas. Porque a ideia é que alguns ficam assim, não, eu não vou torcer pro Brasil, tem muito jogador do time X. Você fica assim, não quero comemorar esse gol porque esse cara que fez o gol é do Flamengo, é do São Paulo. São Paulo tem ninguém, não posso nem dizer isso. Mas... Nesse sentido, a ignorância é uma bênção.
Você não faz a menor ideia de quem tá em campo. Só torce pros amarelinhos lá. Exatamente. Nesse sentido, se você é como eu, que quando olhou a seleção ali, selecionou uns 3 ou 4 que você conhecia, você tá segura, porque eu, assim, eu conhecia aqueles 7, mas saber onde eles jogam é ainda um outro É outro, né? é outro nível, é outro nível. É outro. Mas acho que vale o conselho, então, para você que tem aí as suas preferências. Eu percebi em você algum tipo de dificuldade em amar o Real Madrid naquela sua live. Então, eu percebi... porque é um time tóxico, né? É um time que representa o que há de pior da humanidade. Então, assim, quem ama um negócio desse, eu não... Tem que rever algumas coisas. Tem que rever algumas coisas. Eu então, quase vou torcer contra o Brasil, porque tem muito cara do Madrid. Tem muito cara do Real Madrid, então é isso. Depois você me passa quem são para eu ver ali o... Tá. Qual é o... Não, na sua live tem, né? Você comentou um por um ali, aí eu a gente comentei consegue um por um, tem lá. saber. Então, beleza. Então, vamos deixar nossas preferências clubísticas para trás, né? E de técnico também, né? Porque tem um pessoal que já começa a torcer contra, porque... Você pode meio que torcer contra e a favor ao mesmo tempo, assim... é lícito, como explicar? Né? É lícito discordar do treinador ao mesmo tempo torcer, tudo bem. Não tem dificuldade. Ótimo. Isso vai ajudar. Por fim, envolva as pessoas que não... Porque muitas vezes o fã de futebol, às vezes, ele é meio nojentinho, assim. Ele é assim, esse povo que só assiste na Copa. Naquele nariz empinado, assim, contra... Tipo, não, aproveita. Essa é a hora de você ajudar a espalhar essa paixão esportiva e ajudar os que só assistem a cada 4 anos a se animarem, a entenderem e tudo mais. Não seja aquele clubinho dos que se acham os únicos que entendem e esses torcedores só de Copa não mereciam nem estar aqui. Não sofreram uns 4 anos. Exato. Explique com paciência para os colegas. Explique com paciência, a regra do impedimento. Por que foi impedimento? Aliás, a regra do impedimento é um negócio, quando você estava falando da criação, né? O princípio criacional, Deus fez regras, 11 de um lado, 11 para o outro. Falei, agora ele vai explicar o impedimento. Agora vai. A gente precisaria de um quadro negro, eu acho. Eu acho que sim. Só assim eu já tentei algumas vezes, mas tem alguns que realmente você fala assim, não, mas aqui eu não consegui. Porque é uma regra que parece ser contra-intuitiva, né? Intuitiva, porque você vai assim, é uma regra para prejudicar o time que faz gol, mas como assim? O objetivo não é fazer gol? Enfim, exato. Um dia a gente faz a live só pra falar. Mas depois do VAR deu uma relaxada. Eu falei, bom, com o VAR, a impressão que deu é com o VAR, nem eles sabem quando é impedimento ou não, então tá tudo certo. Se nem os especialistas entendem, é isso mesmo. Exato, pra que eu vou? Muito bom, gostei, bons conselhos. Agora a gente precisa falar de bolão, pra encerrar aqui. Sim, pra ajudar a turma. Pra ajudar a turma. Fala pra nós, você vai participar de algum bolão? Eu vou participar. Eu entrei, por exemplo, do meu banco fez. O Nubank fez um bolão, vários dos homens da igreja tem conta lá, a gente já entrou, já fez um negócio. É e mesmo? eu tô contando com ganhar no bolão pra fechar o orçamento do ano, assim, já tá na... O Silvano tá aí, não deixa de ouvir isso não, Silvano. Exatamente, Silvano, ó, tá vendo? Eu tô contando com isso, cara. Se não entrar essa vitória do bolão... Aí a gente vai ter que rever algumas planilhas. Eu botei lá no orçamento. Ganhar o bolão do Nubank. Fantástico. Existe, eu tenho uma tradição também particular aqui, familiar, a gente sempre, já tem algumas copas aí que a gente faz bolão, e esse ano, uma das minhas cunhadas tá toda animada, porque ela já vai entrar com mais 2 dos 4 filhos delas, não, 3, na verdade, dos 4 filhos dela participando do bolão, entrando e tal. E na última Copa que teve, ficou eu e ela na liderança. Não sei se o Sacha tá aqui ainda. Entendeu? E o Sacha logo atrás ali, né? Mas lá pra baixo, mas logo atrás. E aí ficou eu e a Lu ali. E uma das coisas que eu falei pra ela, que eu acabei ganhando, e na verdade foi o 3º ano consecutivo que eu ganhei o bolão, eu falei pra ela, ó, é o seguinte, quando você vai participar de bolão, você tem que deixar de lado a emoção. Você não concorda? Não são coisas totalmente diferentes? Então vamos dar alguns palpites aqui para as pessoas em relação a como vencer no bolão, por favor. Essa é a chave. O maior feito da minha vida, eu vou contar para você aqui, o maior feito da minha vida, mais do que terminar o doutorado em teologia, mais do que publicar livros, o maior feito da minha vida foi ter ficado entre os 10 primeiros no bolão da UOL na Copa de 2014. 30 mil participantes. Aí sim, hein? Cheguei a estar em 4º lugar no bolão. Ou seja, de certa forma, é um tanto realista botar no orçamento. O bolão do não, agora eu senti firmeza. Agora foi eu fico em primeiro, mas num grupo de 6, entendeu? Que, na verdade, 4 não dão palpite. Então, eles acabam sempre contando com empate. Eu fui tão bem naquele bolão que eu nunca mais entrei em outros, para não perder assim, a aura de guru do bolão, entendeu?
Para não perder, você não pode deixar cair, né? Você não pode Não, não, perder não. o... Mas E agora eu conta quero pra essa gente, do o que que você Nubank. Então, fez? bora. O que você Então, assim, fez? a grande regra é isso que você tocou. As pessoas confundem torcer com apostar. A Isso pessoa é quer chave, o que isso ela é chave. queria que acontecesse. Ou seja, eu sempre digo, como eu digo no livro, bolão se aposta com o fígado, não com o coração. Ah, é. Não é com o coração, eu queria tanto que a Argentina Exato. Ai, perdesse. gosto Não tanto. importa o que você queria. Exato. É o fígado. O que teu fígado está dizendo que vai acontecer? Aí é mais confiável. Foi assim que eu comecei a ultrapassar minha cunhada na Copa passada, porque deu Brasil e Bélgica. E, gente, eu Aí você torci sente. feito louca no Brasil, mas assim, o Brasil vai passar da Bélgica? Cara, não vai. Então ali, Não. quietinha, no Sim, secreto, eu também. Eu botei tal. Bélgica. Eu sabia que ia Bélgica ganhar. ganhou, torci, Eu botei a torci. Alemanha contra o Brasil, só não botei 7-1 aquele ano. Ah, bom, 7-1 se alguém... É. Não, mas eu acho que eu botei ou 3-0 ou 4-0 para a Alemanha. Eu tava É contando mesmo? com a vitória, assim, com a surra da Alemanha. Triste Olha, falar, né? já Eu não cola a torci. Argentina errado, mandou um 4-0 para a Alemanha. Ó, Acho que não, foi 3-0. Acho que o 4 foi ser três? ousado demais. Não, tudo bem. Mas eu ganhei muito ponto naquele jogo. É, imagino. Então é isso, não dá para você apostar naquilo que você quer que aconteça. E a mesma coisa, na mesma Copa, tudo bem, Brasil, Bélgica, nossa, pontuei altíssimo, que tava todo mundo ali. Não, Brasil, eu acredito. Eu também acredito, mas eu tava ali no, né? Vai dar lógica, Exato. mas tudo bem. E assim, E aí, vale dizer também que você tem que esperar estar perto do jogo. Porque às vezes as pessoas ficam agoniadas e fazem assim, apostar a Copa toda. Não, cara, espera. Gente inclusive tem uns machuca, gente é balões. expulso. Eu não sei se o da UOL dá, mas tem uns que nem liberam, né? Na verdade. Ah, bom, não Nem libera porque libera antes. primeiro que não Eu acho que sabe, mas o do Nubank, acho que até 30 minutos antes do jogo você pode mudar. Alguma coisa, 1 hora ou 30 minutos. Então você precisa. No dia do jogo você descobre que machucou não sei quem, então isso muda. Então não então, fica exato. agoniado. E Exato, também não esqueça de tem que apostar, né? Também apostar, não ó, adianta. racional. Não pode esquecer de apostar. E eu lembro na Sempre tem Copa isso. passada também, Croácia e França. Quem que a gente quer que ganhe? A gente quer muito que a Croácia ganhe. Pelo menos eu tava ali Eu também queria, de tava torcendo pra xadrez, Croácia. toalha da pizzaria Toalha de vestida ali, pizzaria. exatamente, na torcida. Mas ali em secreto, cara, a França vai ganhar. O Você pior é sabia isso. que isso? Né? Assim que a gente ganha. Então fica a dica para vocês, ó, dica Garófalo validado por Naná ou o contrário, Naná validado por Garófalo. Aposte Torça, com o ó, fígado. aposte com o fígado. Muito bem. Mais alguma dica importante? Não, é isso. É isso. Ah, Acho que tá beleza. bom. Divirta-se. Fechou. Até porque se a gente der muita dica, esse pessoal Claro, pode vai que chegar, alguém né? entra no. Eu que quero ganhar o do Nubank, não Exa- posso perder. Se alguém É, o aqui do da live ganhar, por favor, dividir comigo. dividir, porque Se né, a usou as igreja tá minhas dicas, contando. sim. Muito bom. Eu tô tentando, aqui eu vou falar para as meninas do Filipenses, né? Na verdade, para quem quiser, a ideia é deixar aberto. Eu só não consegui escolher qual a melhor plataforma, inclusive, Emily, se você tiver uma dica boa aí. Eu não sei se a UOL abriu esse ano, mas eu tô querendo fazer um bolão aqui do Filipenses 48 para quem quiser participar. Vira e mexe quando tem jogo legal ali, eu abro uma caixinha nos stories, dá aqui o seu palpite, mas tô querendo fazer isso de um jeito um pouquinho mais estruturado. Para quem quiser entrar no bolão Filipenses 48, eu vi que tem uns aplicativos novos dessa vez, Deve site, ter na verdade. aplicativos. Você Eu acho que sabe de algum? normalmente, eu não sei, mas normalmente os sites te permitem. Você entra, você faz um cadastro, você compete contra todo mundo, mas você também pode juntar só os seus amigos num grupo. Você está participando das duas coisas ao mesmo tempo. Não, acho que Normalmente eu isso prefiro... todos vão fazer, o UOL, o Globo Esporte costuma fazer algo também. Beleza. Eu vou Talvez a procurar. ESPN tenha. Vou procurar e aí a gente vai fazer, não para competir com todo mundo, eu sou mais... Não é que eu tenho medo de ficar ali entre os 30 mil últimos, é só uma questão de querer uma exclusividade, vamos colocar Eu assim. entendo. Querer uma coisa mais exclusiva, não competir com gente que eu não conheço. Então a gente vai fazer, fica de olho aqui se você tem interesse de entrar, pra gente se divertir aí, porque afinal vocês viram, futebol é bom pro cristão, certo? Então torcer é bom pro cristão. Já aviso aqui, o bolão do Filipenses 48 não vai valer absolutamente nada além de moral, sabe assim? Moral. A gente vai colocar, eu dou um destaque pro seu nome, falo, ó, tá aqui, moral é sua. Mas participa lá, assim. Vou passar os ficar próximos sabendo. 4 anos com essa moral. Só perde essa moral na outra próxima Copa. Exatamente. 4 anos com essa moral. Até a próxima Copa. Então, assim, você vê que o Garófalo, inclusive, deu aqui um ar de superioridade aqui pro prêmio. Não é uma coisa moral, não é um stories que somem 24 horas. Vão ser 4 anos com a taça. Obrigada. Você me ajudou a levantar a moral do campeonato. E pra terminar, eu tô até com medo de perguntar, mas eu vou perguntar. Quem é o seu favorito? Isso aqui vai ficar gravado, então a gente pode voltar e te dar essa moral pelos próximos 4 anos. Quem vai ganhar essa Copa? Quem é seu favorito? Brasil ou Argentina, um dos dois.
Eu tô preocupado com o negócio do álbum agora. Não, então, eu vou disso. perguntar de novo, Se você tivesse que escolher um, vamos, né? Ó, Se eu tô tivesse que dando escolher um dica. dos dois, eu acho que tá mais pro Brasil. Acho que tá mais Tá, pro então Brasil. tá bom. Não, beleza. Aqui eu já deu pra dar uma relaxada. Então tá bom. Mas você acha que pode dar Brasil e Argentina na final? Eu acho que sim. Eu não lembro bem do pareamento, né? Tem sempre isso também, às vezes o chaveamento. Não Mas tem eu acho que chance de sim, bater, né? A Argentina tem um belo time. Tá sendo, eu acho Beleza. que, menosprezado. Certo. Bom, eu fico com a consideração de que eu gostaria de ver o Messi campeão. A Argentina eu já fiz a minha parte. O Garofalo não fez, mas eu fiz a minha. Não fez. E aí... E agora tá entregue. Então agora tá solto no ar, o que pode acontecer. Tá aí, tá pro né? mundo. Beleza. Brasil, Argentina, eu ainda tô sem. Eu preciso começar a ver as seleções em campo, sabe? Para começar a estudar esquema tático, sabe? Isso é o que eu normalmente faço. Porque assim, você vê, a França tá bem arrebentada. Perderam mais de um jogador importante essa semana por contusão. 3 dos titulares. É mesmo? A Espanha e a Alemanha são muito novas ainda. São seleções boas, uma garotada ainda, que talvez sejam times para a próxima. Então, assim, não sei. Tem um pessoal perdido esperando você comentar da Itália aí, mas eu acho que... Não me fale da Itália, tadinha da Itália. Que tristeza. Itália está fora, viu, gente? Você que votou que achava que a Copa era da Itália, Itália está fora. Não vai ser da Itália. Não vai rolar. Então tá bom. Muito obrigada, Emílio, mais uma vez. Por nada, foi um bate-papo muito gostoso, muito legal saber e ouvir essa perspectiva. E espero que vocês que tenham assistido a gente também tenham gostado. Futebol é bom pro cristão. Se você acha que essa perspectiva realmente te ajudou, te encorajou, te abriu o horizonte aí para olhar para esse campeonato de uma forma diferente, compartilha essa live com alguém que pode gostar. Essa gravação vai ficar no YouTube, depois vai para o Spotify, vai para o Deezer. E eu repito, vem aqui. Dá uma chegada nesse livro, Futebol é Bom pro Cristão, edição ampliada. A ampliada tá na Pilgrim? Acho que não, né? Tá. Não, acho que não. Mas eu realmente recomendo, você tem a versão anterior na Pilgrim, mas eu recomendo bastante essa daqui, por conta dos capítulos adicionais que tem, que são bem legais. Estou vendo gente que comprou o livro, que o livro chegou antes. Então vai entrando no clima, leia, Futebol é Bom pro Cristão, bom campeonato para todo mundo. Você já tem o palpite do Garofalo, eu ainda estou estudando o meu. Bom bolão para todo mundo. Se vocês quiserem participar, é só ficar de olho aqui nos stories que eu vou subir assim que eu descobrir. Eu vi a Gabi colocando um site legal aí, eu vou dar uma olhada e a gente pode brincar e se divertir aí com a Copa do Mundo, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Emílio. Feliz Foi um prazer. de ver que nada da conexão atrapalhou a nossa conversa. Bom Deu retorno para certo, casa e bom campeonato para nós. Foi um prazer servi-los. Obrigado pelo convite. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.